tema da mensagem que nós vamos estudar hoje nos fala a respeito do preconceito. O preconceito é um tema que está muito real nos dias de hoje, na sociedade que nós vivemos, mas só que as pessoas do mundo, elas têm dado uma definição diferente do que é o preconceito do que a palavra de Deus nos dá. Então, o objetivo desse estudo, nós vamos estarmos aqui fazendo uma análise bíblica a respeito dessa palavra, para podermos entender verdadeiramente o que é preconceito e o que é fazer a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Amém. O verso inicial dessa lição nos diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. João capítulo 7, versículo 24. E eu queria começar esse estudo fazendo para vocês uma pergunta, que é a seguinte: é errado nós julgarmos? O que é julgar? O que é julgar alguém? Né? Será que é errado nós julgarmos? A Bíblia também fala: não julgueis para que não sejais julgados. Mas nós vemos que aqui João nos diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, na verdade, o que é julgar? É fazer uma avaliação de uma determinada coisa ou pessoa, baseando-se em algo superior para poder tomar o quê? A decisão. O julgamento, ele pode ser um julgamento justo ou injusto. Quando a palavra de Deus diz: não julgueis para que não sejais julgados, nós podemos entender, né, que ele está se referindo quando nós julgamos aleatoriamente, quando nós não temos uma base bíblica daquilo que nós estamos falando. Mas aqui está dizendo: não julgueis segundo a aparência. Você não vai julgar alguém pelo que ela parece ser, essa pessoa parece ser, mas sim pelo que essa pessoa tem a te apresentar. Às vezes você olha uma pessoa bem vestida, uma pessoa de terno, você não, aquele é uma pessoa confiável. Não é. Da mesma forma que às vezes você pode olhar um outro na Bíblia e achar que ele não é confiável, é uma pessoa íntegra. Então está dizendo: não julgueis pela aparência. Não quer dizer que todo bem vestido não é confiável, nem que todo maltrapilho é. Né? Nós temos que entender isso. Então, mas julgai segundo a reta justiça. E para fazermos um julgamento dentro da reta justiça de Deus, nós temos que ter o quê? Base. Não é? Como você pode julgar uma coisa se você não tem uma base para poder avaliar aquilo que você está julgando? E qual é essa base? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base mais sólida que existe para se fazer um julgamento sobre a vida. Fora isso, não existe nada que possa nos dar condições de julgarmos segundo a reta justiça. Até a Constituição do nosso país e de muitos países no mundo, elas também são baseadas dentro da palavra de Deus, as suas leis. Né? Então a palavra de Deus, ela é base para fazermos um reto julgamento e não julgarmos aleatoriamente, não sermos injustos. A pessoa também fala: acho que a palavra julgar parece ser uma coisa injusta, né? Ah, você está me julgando, quer dizer, você está me acusando injustamente. Julgar não é acusar ninguém. Julgar é você, como eu disse, analisar a pessoa, a situação, para poder você depois comparar com algo superior e tomar uma decisão. E esse algo superior, eu repito, é a palavra de Deus. Certo? A introdução da lição, ela nos diz assim: todos que julgarem pela aparência estão cometendo um grande erro. O preconceito não é a prática do verdadeiro cristão. O primeiro item a compreender nessa discussão é que há uma só raça, a raça humana. Africanos, asiáticos, indianos, árabes, judeus, etc. não são diferentes raças, mas diferentes etnias da raça humana.
Todos os seres humanos têm a mesma característica física, com pequena variação, é claro. São criados à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Deus ama o mundo inteiro. Está em João capítulo 3, 16. Jesus entregou a sua vida por todos nós. 1 João capítulo 2, versículo 2. O mundo inteiro, obviamente, inclui todas as etnias da humanidade. Né? Então a primeira coisa que nós devemos entender é isso. Quantas raças existem? Ah, é preto, é branco, é loiro. Isso não é raça. Raça é só uma, a raça humana. Nós somos uma só raça. Não interessa a etnia que nós somos, que nós sejamos. Somos uma raça sobre a Terra. E essa raça, chamada humana, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então isso nos faz iguais aos olhos do Senhor. Porque se um ser humano tem uma condição melhor, superior do que a outra, isso não é por causa dele próprio. É porque o Senhor concedeu que assim fosse. Então nenhum de nós podemos e devemos nos gloriar. Porque tudo aquilo que alcançamos de bem não vem de nós, mas de Deus. Só que muitos não reconhecem isso. Muitos atribuem às suas conquistas sua própria força, sua própria capacidade, a sua inteligência. E Deus tolera isso. Ele suporta isso. Por que Deus suporta essas coisas? Para poder dar chance a essas pessoas de arrependimento. Para que elas possam cair na realidade dos fatos. Para que elas possam se arrepender, consertar a sua vida e glorificar o único e verdadeiro Deus que existe. O único responsável por tudo de bom e de maravilhoso que acontece na vida do homem. Então, e fique bem claro isso, só existe uma raça sobre a Terra, a raça humana. Todos nós fazemos parte dela. Sendo nós fazendo a vontade de Deus ou não, sendo certo ou não, feio, bonito, rico ou pobre, todos somos humanos. Amém? Amém. Então vamos para a primeira pergunta. Eu gostaria de pedir ao irmão João para abrir em Atos, capítulo 11, versículo 3. Irmã Carolina, Gênesis, capítulo 46, versículo 34. A irmã Nilda, em João, capítulo 4, versículo 4 ao 9, versículo 27. Amém? Amém? E a primeira pergunta é a seguinte: o que é preconceito? Preconceito, prefixo preconceito, é um juízo preconcebido, manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória perante pessoas, lugares ou tradições, considerados diferentes ou estranhos. Eu peço ao irmão Jonas para ler Atos, capítulo 11, versículo 3. Só antes de você ler, irmão Jonas, deixa eu só repassar. Irmão Jonas, Atos 11, 3, a irmã Carolina, Gênesis 46, 34, a irmã Nilda, João, capítulo 4, versículo 4 ao 9, depois o 27. Mas lê para nós, irmão Jonas, Atos, capítulo 11, versículo 3, o que nos diz? Entraste em casa de homens incircuncisos, e comeste com eles. Aí você está falando, lê mais um pedaço aí, para nós sabermos. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Amém. Essa passagem está nos dizendo quando a porta da graça foi aberta para os gentios, né? Então estava ali prestes a ingressar o primeiro gentio à igreja de Deus. Quem que era esse gentio? Cornélio, né? Então Pedro, ele foi ali discriminado, porque ele entrou na casa de um gentio, e um judeu e um gentio não podiam se misturar. Mas a partir daquele momento estava se deixando claro que a vontade de Deus é que não existisse esse tipo de coisa. Ali
não poderia mais existir um preconceito. Pelo fato dele ser judeu, ele achar que é melhor do que o outro. Né? Ali Jesus estava mostrando, o Espírito Santo mostrando a Pedro que todos são iguais perante o Senhor. O que nos diferencia é o quê? As nossas escolhas. Se nós formos analisar bem, se Deus tivesse permitido esse preconceito, jamais o Evangelho chegaria onde chegou. Porque não poderia pregar para ninguém. O Evangelho ia ficar retido a um círculo que seria ficar entre eles mesmos e não sairia dali. Ia ficar só entre os judeus e não sairia dali. Por quê? Porque não pode se misturar a outra raça. Né? Mas Deus quebrou esse preconceito. Por quê? Por quê? Porque o sangue de Jesus, derramado na cruz, ele deu a toda a humanidade, independentemente de quem quer que seja, ou qual pecado que praticasse. Deu a toda a humanidade a chance do arrependimento e de se tornar uma nova criatura, de se tornarem filhos de Deus. Então não havia mais a necessidade dessa separação. Não havia necessidade de um se separar do outro por causa de uma religião. Né? Os judeus e os gentios, eles não se lidavam entre si. Por quê? Para que o povo de Israel não pegasse os costumes deles. Né? Nós vemos que muitas vezes o povo de Israel, nós vemos várias passagens na Bíblia, Deus advertindo o povo de Israel contra o costume dos gentios. Mas agora com a porta da graça aberta, pelo contrário, eles deveriam levar a palavra àqueles que não eram judeus. E através dessa palavra transformar a vida daquelas pessoas. Então ali, Pedro, ao tomar essa atitude, ele sofreu preconceito. Ele foi julgado, porque estava entrando na casa de alguém que não era um judeu. Né? Vamos para a segunda pergunta. O que indica o preconceito? Costuma indicar um desconhecimento pejorativo de alguém, ou de um grupo social que lhe é diferente. Lê para nós, Gênesis 46, 34, por favor. Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nós somos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Eles estavam mostrando que os egípcios, eles tinham um grande preconceito com os pastores de rebanho. Quem que eram os pastores dessa época? O povo de Israel. Então eles foram para a terra de Gósen, habitar lá, para não se misturar. Né? Então nós devemos ver o seguinte, olha, o que é a quebra de preconceito? Certo? A quebra do preconceito, vamos entender primeiro assim, numa forma prática, o que é um preconceito. Para você não ser uma pessoa preconceituosa, não quer dizer que você tenha que concordar com o oposto, não. Não é você discordar que te faz preconceituoso. É o fato de você não aceitar o humano. É você não aceitar a pessoa que te faz preconceituoso. Vamos pegar um exemplo. Se você vai na casa de um amigo seu almoçar, esse amigo chama outras pessoas. E entre essas outras pessoas está ali uma pessoa que é um gay, por exemplo. Aí se você fala, olha, eu não vou sentar na mesa com o gay senta, você está sendo preconceituoso. Porque, mesmo ele sendo gay, você não é melhor do que ele por causa disso. Mas, entretanto, você não é obrigado a concordar com a prática dessa pessoa. Você não tem que assinar embaixo daquilo que ele acredita. Você é livre para expressar sua opinião. Não, isso não está certo aos olhos do Senhor. Mas só que na sociedade que nós vivemos hoje, eles estão querendo pegar a opinião
como preconceito. O preconceito é não aceitar o humano. É você discriminar a pessoa por aquilo que ela é. A prática dessa pessoa é aceita por Deus? Não. Mas você tem que separar o humano da prática. Se aquela pessoa te respeita, se aquela pessoa tem uma conduta com você respeitosa, você deve fazer o mesmo para ela. Agora, se ela começa a te respeitar e não vale a pena estar perto daquela pessoa, você deve se afastar. Isso não é preconceito, isso é se preservar. Né? Então nós devemos deixar bem claro o que é isso. Porque o inimigo, ele quer confundir tudo. Ele quer fazer com que ele está conseguindo em muitas áreas, fazer com que o errado se torne certo, que o abominável aos olhos de Deus seja aceito, e muitas outras coisas mais. Mas é só mediante a comunhão com Deus e a análise da palavra de Deus é que nós podemos resistir a isso e não agirmos de maneira errada. Né? Hoje em dia existe também um preconceito muito grande contra o pobre. Né? Contra o pobre. A pessoa vale pelo que ela tem, não pelo que ela é. Às vezes vem uma pessoa muito bem sucedida, num carro bonito, coisas caras, mas a pessoa não para pensar, será que de que forma que essa pessoa conseguiu isso? Ela simplesmente admira, simplesmente aceita. Né? Então, se você se permite ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, você não vai valorizar a pessoa por aquilo que ela tem, ou que ela apresenta. Porque muitas vezes aquilo que ela está ostentando foi conseguido de uma forma totalmente contrária à vontade de Deus. E você vai admirar isso. Você que é servo de Deus vai admirar isso. Nós temos que conhecer o conteúdo que cada uma pessoa tem, para poder formar uma opinião. Para poder chegarmos a uma conclusão e não nos deixar levar por aparência, palavra bonita, por educação. Tem pessoas que é muito educada, mas com o objetivo de quê? De enganar o outro. De pegar a confiança do outro e no momento certo dar o bote embora. Né? E muitas vezes as pessoas se deixam levar por isso, por quê? Porque são pessoas que valorizam a aparência material, não o conteúdo humano de cada um. É por isso que o Senhor Jesus disse, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. João capítulo 4, versículo 4 ao 9, depois o 27, por favor. Disse depois a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Versículo 27. E nisto vieram seus discípulos e maravilhados, que Cristo tivesse falado com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Se nós formos analisar essa passagem da mulher samaritana, nós vamos descobrir umas coisas muito importantes e interessantes nela. Uma passagem que nos mostra uma humildade muito grande dessa mulher. Que ponto? Quando Jesus disse a ela, vai e chama o teu marido. Ela fala para Jesus, eu não tenho marido. Ele disse, disseste bem. Pois 5 maridos tu tiveste, e este com quem tu estás não é o teu marido. O que Jesus estava falando? Estava dizendo que aqueles maridos, aquelas 5 pessoas que passaram na vida dela, foram aprovados por Deus. Talvez ela ficou viúva 5 vezes. Mas ela estava morando com o homem. E não tinha a bênção de Deus sobre aquele relacionamento. Esse não é teu marido. Porque
casamento, para ser casamento, não é em cartório e receber autorização de oficial de não. É receber a bênção de Deus dentro do corpo de Cristo. Uma pessoa autorizada por Deus a fazer isso. Isso sim é casamento. E Jesus disse isso àquela mulher. Este homem não é teu marido. E o que aquela mulher fez? Ficou nervosa, xingou, brigou com Jesus? Não. Ela simplesmente reconheceu a sua condição. Jesus estava sendo preconceituoso em dizer isso para ela, que aquele homem não era seu marido, mas ela estava morando junto, não tinha uma vida com ele. Como que Jesus podia dizer isso? Não, mas ele estava dizendo apenas a verdade. Então ele é um preconceituoso de falar a verdade, e o que hoje a sociedade quer poder impor, que quando se prega a verdade é preconceito. É isso que devemos estar atentos. E para poder dizer a verdade no dia de hoje, tem que sim se importar com Deus, com a obra de Deus, com a vontade de Deus. Porque o nosso chamado é para pregar o Evangelho, e não para temermos nada. Porque o que importa no fim de tudo é só uma coisa: que o seu nome e o meu nome esteja escrito no livro da vida. O resto não importa coisa alguma. É importante fazer a vontade de Deus. Para isso nós temos que fazer a vontade de Deus e não nos calar. Porque se a igreja calar, quem que vai defender a verdade? Se a igreja não se posicionar, não se pronunciar, não defender, quem irá dizer a verdade? E nós vemos aqui, no segundo ponto dessa passagem da mulher samaritana, que os discípulos ficaram maravilhados. Primeiro a própria mulher, né? E Jesus, sendo um judeu, estava conversando com ela, que era uma samaritana. Jesus veio quebrar esse preconceito. E os discípulos também, como tu conversas com uma mulher? Mas o que importa ali era o que? Era o objetivo. Jesus estava mostrando para aquela mulher que ela, como pessoa, ela era valorizada diante de Deus. Porque enquanto nós estamos vivos, qualquer ser humano tem valor diante de Deus. Mesmo que estão errados, mesmo que estão em pecado, eles têm valor diante de Deus. Só vai deixar de ter valor se morrer no pecado. Aí já não vale mais nada. Aí Deus já não pode fazer mais nada por ele. Mas se a pessoa hoje está vivendo na criminalidade, na prostituição, em tudo aquilo que Deus desaprova, mesmo assim ela é valorizada por Deus. E o valor que Deus dá a ela é a chance dela se arrepender e corrigir a sua vida. Esse é o valor que Deus dá a cada um. Deus não desiste de nós. Ele sabe o tempo certo de cada um de nós. E o objetivo de Jesus ao seu chegar àquela mulher era justamente quebrar esse preconceito. Nós podemos termos crenças diferentes, ideias diferentes, e podemos nos respeitar. Eu posso falar para você um monte de coisa que você não gosta. Você também pode falar para mim um monte de coisa que eu não gosto. Mas o importante é que depois dessa conversa toda, nós não tenhamos no coração ódio um do outro. Isso nos aproxima de Deus. Porque hoje as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Elas se iram com a verdade. As pessoas amam a mentira, a bajulação, a ilusão. Mas a verdade se iram. E eles querem repudiar todos aqueles que falam a verdade. E em cima disso eles criam um outro preconceito. Ficam atribuindo às pessoas coisas que elas não são. Mas nós vemos dentro da palavra que toda pessoa que tem a humildade de reconhecer a sua condição diante de Deus, ela tem a chance de se corrigir. Ela tem mais chance de vitória, porque isso é humildade. Né? Então, o que indica o preconceito?
é o desconhecimento que uma pessoa tem em relação à outra e vem excluir aquela pessoa em cima daquilo que ela deduz que seja. Mas se você tem uma base bíblica de que o que aquela pessoa faz é errado, você não está sendo preconceituoso com ela. Você estará sendo preconceituoso ou preconceituosa se você isolar aquela pessoa por causa daquilo que ela faz. Tem pessoas que realmente é impossível você ter um relacionamento com ela. É aqueles casos que você só tem que orar para aquela pessoa. Mas não adianta, não ter nenhum comportamento, não tem absolutamente nada que justifica alguém usar de violência com o outro, usar de maldade com o outro, por causa da discordância de ideias. Nada justifica. Uma das coisas boas que eu vejo no nosso país é o artigo 5º da Constituição, que diz que todo ser humano é livre para poder se expressar, salvo o anonimato. Nós temos a liberdade de falar o que nós quisermos. Isso aí chama o quê? Livre-arbítrio. O próprio Deus nos deu esse direito. Mas será que nós temos a preparação de ouvirmos aquilo que os outros têm a nos dizer? Nós seremos preparados se a gente ouvir e respeitar. E no fim, você sai numa boa. Porque é só através do ouvir é que nós podemos acrescentar a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitos ouvirão e não vai adiantar nada para eles. Porque não vão dar importância. Porque a dureza do seu coração não vai permitir. Porque eles mesmos não vão se permitir. Mas há aqueles que irão ouvir e vão abrir a porta para Jesus, para que ele entre, para que ele faça a transformação necessária nessa vida. E essa pessoa se torne então uma nova criatura.